A ideia em si nasce ali e depois nunca foi para a pintura, para o objeto, para os corpos, materializando esses corpos outros, né? Veio essa ideia de ter outros corpos para vida. Esses corpos que Ontem eu visitei uma pequena exposição, eu posso chamar de uma pequena instalação, no hall do Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis. E é uma instalação chamada A Forma e a Farsa, do Lucas Fligari. São pequenos corpos humanoides feitos de fita transparente, plástica, e pequenas formas de manequins. E eles são interconectados por agulhas, o que é a coisa que mais me dói. Eles são suportados por pequenas estruturas de madeira, todas de reaproveitamento, um pequeno pé de ferro fundido vitoriano, e tudo isso é atapetado com uma grama sintética. Ou seja, para falar de forma, a farsa grita, porque nada ali é natural, tudo é extremamente artificializado. Nós temos um cachorro, um animaloide, feito também de pedaços de madeira com dentes de porcelana, e ele parece nos saudar enquanto pequenas ondas do mar nos distraem daquele espetáculo que é um tanto quanto grotesco. Um deles usa um ruffle, falando sobre a teatralização da artificialidade, o que me faz pensar na sociedade do espetáculo. E a minha Schatz, a Jéssica Fran, estava comigo na exposição e ela disse: nossa, isso me lembrou demais o Triunfo do Tempo e do Desengano. Esse espetáculo foi levado a público no ano passado pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. É um oratório com um texto do Pamphili, que é um texto super moralista, com uma música extraordinária do Handel. Mas o mais interessante, para mim, além da música extraordinária, é a encenação proposta pelo William Pereira. O tempo, o desengano, o prazer dançaram essa grande valsa em torno da beleza para ver quem é que ia levar a melhor. E a gente sabe que foi o tempo e o desengano, porque o próprio título já deixa claro. Mas a encenação do William Pereira trazia vários corpos de manequim, o que nos fazia refletir absolutamente sobre os mesmos lugares em que essa exposição do Lucas Fligari nos faz. O que é o artifício e o que é a condição da existência? Acho que são duas perguntas interessantíssimas para tratar sobre essas duas obras. Eu não sei até quando fica a exposição, mas eu gostaria de sublinhar aqui o trabalho magistral do Lucas Fligari e novamente fazer um elogio a Kors e ao William Pereira pela direção de o Triunfo do Tempo e do Desengano, do Handel, no ano passado. Duas obras que me impactaram muito. Legal. Vi que o Lucas já pediu para participar, porque, gente, é isso. A gente sai do absorver ruídos para chegar no Forma e Farsa, que é uma instalação do Lucas Fligari, que está em cartaz lá no hall do Museu da Escola Catarinense, e que a gente vai entender, porque ele fez a instalação, ele montou essa instalação com as portas abertas para o público, então o público pode acompanhar a montagem dele. E agora o pessoal pode ver já a instalação como está, ele está fazendo como uma residência artística, nesse lugar que para ele tem bastante significado. Então eu vou aceitar, ele já pediu para participar da nossa conversa, eu vou aceitar ele aqui, espero que eu consiga enxergá-lo, né? Vamos ver. Eu já aceitei ele por aqui. Oi, Lucas, tudo bom? Oi, tudo bem? Bem-vindo, Como é que tá? tô conseguindo te enxergar, que bom. Obrigado. Que Obrigado bacana. pelo convite. E Imagina, parabéns pro Gabriel, né, pelo trabalho. que legal, né? Super Parabenizar ele. bacana. Super Muito. bacana o trabalho dele. E eu tô super curiosa para conhecer o seu. A gente quase conseguiu fazer essa conversa direto de lá da instalação, né? Mas Sim, ficamos com um quase. pouco de medo da técnica, né? Isso. O Mas Wi-Fi. conta pra gente sobre, enfim, sobre como é que é a ideia, por que você abriu a instalação enquanto você ainda estava organizando ela? Conta um pouquinho. Então, o projeto também faz parte do edital, né, do Circuito Catarinense de Cultura, né, da Aldir Blanc, né? E aí o projeto, na verdade, o projeto chamava Tragédia e Farsa, e
começou há mais ou menos 8 meses atrás, era um projeto de pesquisa que finalizaria numa exposição barra residência. E aí o projeto foi tomando um caminho de ser uma instalação grande, de precisar de espaço, e aí a gente começou a ver as possibilidades de lugares, e um lugar que há um bom tempo eu quero fazer uma exposição era ali no hall de entrada do MESC, né? Porque aquele pé direito dá muitas possibilidades, né? Para pensar um site específico, né? Pensar as características arquitetônicas do lugar, e acabou sendo possível. E aí meio que vai ficar pouco tempo a exposição em si, mas como é um projeto de pesquisa, então a residência, esse tempo de, né, eu estou antes do dia 19 ali montando, antes ali um pouco do carnaval, eu estou conseguindo ter bastante tempo e ter relação com o público e aos poucos ir tomando conta ali daquele espaço incrível, né, que é o MESC, né. E a curador, né, a exposição chama Forma e Farsa, né, a curadoria é da Ursula Horn, e né, eu faço parte do núcleo de estudos do NEFA, né, de fotografia e arte. E aí, bom, assim, antes de tudo, antes de estudar, eu sou bailarino, então toda a minha formação é como bailarino, sou formado pelo Teatro Guaíra, né, em Curitiba. E aí, então, sempre teve, nesses todos esses anos, sempre partiu muito da questão do corpo, de pensar o corpo, pensar padrões estéticos e como se molda a nossa sociedade a partir disso, o nosso movimento. Então, sempre foi a minha linha, assim, da onde surgem os trabalhos, assim. Então, por isso, assim, eu acho que quando a pessoa entrar no MESC, vai ver meio que uma cena em pausa, assim, vai parecer é meio que um grande teatro com essas grandes figuras em tamanho grande, né? Eu uso mais ou menos, a instalação acho que tem mais ou menos mais de 10 metros por uns 4 por uns 5 de altura, alguma coisa assim. E aí é um pouco difícil de falar, materializar assim sem as pessoas verem, mas são, por exemplo, corpos de plástico, que é esse material que eu usei, que é o filme stretch, por exemplo, que eu pego, por exemplo, um manequim e eu passo centenas e centenas de vezes, como se fosse uma papietagem, só que de plástico. E aí depois eu abro esse corpo, tiro o manequim de dentro e fecho. E aí esses corpos eles vão estar pendurados, e eles sempre são meio, tudo que está ali é um pouco híbrido, assim, um pouco grotesco em algum lugar, porque às vezes as pernas são de madeira reaproveitada. Eu trabalho numa oficina colaborativa. Eu sou o único marceneiro que não trabalha que trabalha nessa oficina. E aí tem esse lugar de pegar os restos do que a marcenaria não aproveita, do que os marceneiros não aproveitam. Então, minha companheira é marceneira, então a gente trabalha junto e aí tem esse lugar de usar os restos de que não tem mais utilidade, né? Então, e aí eu pego esses pedaços e vou juntando e formo uma pequena criatura que parece um cachorro, forma alguma coisa que parece pernas, e, e aí meio que vou construindo essas estruturas, algumas com 4 metros de madeira, algumas pequenininhas, como esse cachorro, e tem muito esse lugar, assim, de ser bem instável, andar pela instalação, assim. É bem... é, né, por todo tem grama sintética, né? Então esse chão desse palco é grama sintética, que também tem silhuetas que saem dessa grama, feitas de grama sintética, então são muitas camadas, assim, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo dessa cena, assim. Achei curioso que você falou da cena e agora você falou de novo da cena, porque parece isso mesmo, é bastante coisa, e eu sempre digo isso, como é difícil a gente traduzir, né? A gente está falando sobre artes plásticas, eu acho super legal, mas é difícil às vezes a gente traduzir o que vocês estão mostrando lá, né? Então, quer dizer, Uhum. fica a dica, escuta o que a gente está falando e vai lá ver para poder concretizar essa ideia, né? Acho que é É, importante. é bem... É um pouco surreal, assim, porque como é algo grande, com
com estruturas muito grandes que estão penduradas por um fio, assim. Elas têm sempre a sensação, assim, de espetáculo e exaustão, assim. Parece que essas figuras, que elas meio que estão um pouco em poses que parecem de poder, assim, mas que elas não conseguem mais, ahn, ah, não conseguem mais estar tá fazendo, vamos dizer, essa pose, né? Ela tá meio que num momento onde quase de queda, assim, né? Ela tem uma função, mas esse gesto que ele não se sustenta mais, assim, mas essas figuras continuam tentando estar ali, sabe? Tudo parece um pouco quase à beira do abismo, assim, vamos chamar. Não, super bacana, né, isso que você falou. Eu tinha visto que Nefa Foto estava por aqui e agora eles colocaram aqui uma frase. Lucas faz uma reflexão sobre estar nessa sociedade capitalista. Uma farsa? Que é um pouco isso que Uhum. você estava falando, né? Das coisas estarem por um fio e as coisas estão por um fio porque são uma farsa. O que a gente está vendo, né? No dia a Isso. dia, assim, da nossa sociedade, né? Que muitas vezes a imprensa mostra, por exemplo, né? Isso, é esse lugar de farsa como um método, né, de as coisas, de o sistema não ruir. Então, a farsa como esse lugar de que em algum lugar todo mundo sabe que é um pouco uma farsa, mas as coisas se mantêm mesmo assim e vão se jogando para frente, e são, né, a sociedade vai mantendo essas funções, esses movimentos, vamos chamar assim, e, e que vai continuando mesmo o teatro já se vendo, não sendo tão mais velado, né? Já se consegue ver as estruturas que sustentam isso, mas ainda assim a gente continua é, nesse sistema. Nesse sistema que acaba sendo uma farsa teatral, né? Sei lá, É, será? aham. O Tragédia e farsa, né? Tragédia e tragédia farsa. Sim, maravilhoso, maravilhoso. O Juliano falou, Nefa é a Lucila, que é a curadora da mostra. Eu imaginei Isso, mesmo. exato. A Isso, a Lucila que Lucila. Uhum. já esteve aqui, a gente já conversou com a Lucila também, né? Sobre Ah, que legal. numa outra ocasião Um que outro- também é maravilhosa. E o Juliano falou que estão programadas duas rodas de conversa, uma Isso, amanhã, né? E a às outra seis no dia horas. 5, às 6 horas. E aí, Isso, umas. conta pra gente. É, então é convidar todo mundo para aparecer. Tem intérpretes de Libras, nas duas conversas vão ter. Uma é agora no dia 25 e outra no dia 5 de março, né? E as duas são às 6 da tarde, aí vai ter intérprete de Libras. Vai ser uma conversa realmente para andar pela exposição, não é nada, não é uma palestra, nada do tipo, é realmente para ver essa troca e explicar um pouco do processo, explicar o projeto como um todo, da pesquisa, né? É um projeto, eu diria que é um projeto que eu estou mais ou menos há uns 5 anos nele, assim, principalmente desde 2023, quando foi minha exposição individual, a minha primeira exposição individual no Pedro Paulo Vequete, na Galeria Municipal, e aí a partir dali que se chamava Boca de Cena, a curadoria também da Lucila, e aí aí continuou esse processo ainda que tem muito conceitualmente, eu acho que ainda estou falando sobre algo muito parecido com aquilo dali, talvez esteticamente um pouco diferente. E mas desde há 5 anos atrás, quando eu comecei nesse processo de usar o filme stretch, né? É como se fosse o papel filme, só que a gente usa na cozinha, né? Sim. Mas de forma é, da indústria, assim, né? Porque aí você se Tá. embala, né, Vai, tipo é, aquele que embala a grandes mala, quando a caixas. gente vai. Isso, exato, Tá, exato, isso, tá. isso, exatamente isso. E aí eu comecei a usar, a pensar em fazer alguma coisa com uma papetagem com ele, fazer alguma. E aí eu cheguei nesse símbolo também opressor, que é o manequim, né? E Uhum. que vem muito, acho que todo desse meu processo com o balé clássico, com a dança contemporânea, com as danças europeias, que no final foram que me formou e, e que fala muito sobre o que é moldar um corpo, não só na dança, mas na sociedade como um todo. E, e aí eu comecei a fazer esse processo de passar
centenas de vezes. Eu acho que para fazer um corpo desse eu devo usar uns meio quilômetro, uns 500, 600 metros de filme stretch. Então é algo que demora horas e horas e horas e horas até ele ter uma forma, até ele ter uma sustentação onde eu vou tirar o corpo ali de dentro do manequim e ele vai se manter, né? E aí eu acho que então esse processo também de caracterização, então hoje eu brinco com, eu coloco pés de silicone realista neles, eu coloco orelhas, eu coloco máscara, então existe uma brincadeira também de um, de vestir ele, de um figurino, assim. E acho que a grama, outra parte que eu acho que é bem importante da exposição é a grama sintética, né? Porque eu acho que acho que quando a pessoa olhar a exposição, acho que é provável que possa pensar meio que numa paisagem, assim, algo do tipo. Então, e tudo ali é uma paisagem que tudo parece meio natureza, então parece um corpo, parece grama, pode andar pela grama, né? A ideia é a pessoa andar pela grama, tirar os sapatos e sentir a grama falsa. É, e, e tem esse lugar de tudo parecer algo que não é. Então, parece natureza, mas não é, parece um corpo, mas um corpo humano, mas não é, parece um cachorro, mas não é. Então, tudo tem esse lugar Super bacana. Eu fiquei, enquanto eu te escutava falar, eu fiquei pensando aqui, como é que foi esse processo, né, do bailarino que se expressa no palco e de repente querer se expressar de uma forma diferente um pouco, porque é outra linguagem, né? É outro gênero Sim. artístico. Então, como é que foi esse processo, essa transformação? Você deixou de ser bailarino? Profissionalmente, eu diria que sim. Quer dizer, acho que Uhum. ainda trabalho com performance, ainda trabalho com dança contemporânea, mas assim, profissionalmente, como eu dancei vários anos em companhia, é, aí isso eu parei nesse momento, né? É, então eu tava dançando fora eu já fotografava, já gostava da fotografia, já já fazia, a Lucila já me acompanhava nessa época e eu tava dançando na Itália quando começou a pandemia e tudo, e eu já estava nesse processo de querer mais ir para as artes visuais. Eu também sou coreógrafo, então a coreografia, a parte da criação sempre foi o que mais me chamou a atenção, além de ser bailarino. E aí, quando com a pandemia eu voltei para o Brasil, voltei para Florianópolis, né, para minha cidade, e, e aí eu dei uma pausa na dança como bailarino, como alguém que tá ali como uma ferramenta do coreógrafo, né? E comecei a realmente ahn, mergulhar mais nesse processo criativo e eu acho que eu ainda, quando eu vejo assim, né, nessa residência ali no MESC e tudo, eu acho que eu vejo que em algum lugar eu ainda estou coreografando. Eu ainda estou me colocando em cena ou colocando alguém em cena. Então acho que ainda tem esse lugar da onde eu parto como reflexão, ainda eu acho que é um lugar do movimento. Não sei se da dança em si, mas é muito do movimento, né? Legal, bacana. Eu tô muito, só para compartilhar, assim, eu tô muito com uma imagem na minha cabeça. Sabe aquele boneco de marionete de madeira? Tem várias Sei, partezinhas, assim, né? Tem sei, uma aham. imagem que ele fica sentado numa poltrona, cheio de fiozinho, assim, sabe? Sei, Cara, aham. eu tô muito com essa imagem na minha cabeça. Não sei se faz sentido, mas é que é isso, a coisa da Faz manipulação da sentido. paz. Da manipulação Legal. dos fios, faz É, sentido. que massa. Faz. E aí, eu vi que o Ju deixou aqui um recadinho, acho que para a gente aí se encaminhando para Isso. encerrar nossa conversa, mas você falou também lá no comecinho sobre site specific. E eu queria Uhum. entender o que que é isso. O que que é site specific? Então, seria uma instalação, né? Eu acho que principalmente pensada para um espaço arquitetônico específico, né? Então, seria realmente fazer um trabalho que ele não funcionaria daquela forma em outro lugar. Então, é utilizar tudo. Então, por exemplo, eu acho que ali é um caso bom como exemplo, porque ali você tem um pé direito muito alto, você tem colunas em volta ali, né, de todo o hall que eu, no caso, utilizo também como com filme stretch, com esse plástico. Por exemplo, existe um móvel atrás que tem
espaços ali que eu coloquei coisas que tem uma luz, uma contraluz que então assim tudo que eu uso ali eu não conseguiria montar em outro lugar, né? Então é realmente usar o espaço de uma forma muito específica, ah, e ali é um caso onde ah, não é um lugar comum, né? O que ele me dá de possibilidades arquitetônicas não é uma sala, né? O cubo branco, né? Uma sala branca com paredes com uma altura normalmente específica, que não tem colunas e vazia, né? Que eu poderia montar também, de certa forma, num lugar assim, mas provavelmente eu montaria em qualquer sala branca de qualquer lugar do Brasil, né? De Florianópolis, né? Acompanho o trabalho de Lucas Fligari desde 2018 e quando ele iniciou essa pesquisa especificamente por volta de 2023, percebi que havia algo muito singular no seu modo de construir imagens, de construir objetos e cenarizar. O trabalho não parte apenas de objetos ou da ocupação de um espaço, mas de uma investigação mais profunda, de mais tempo que o Lucas faz sobre o corpo, a presença política no mundo, a teatralidade e os mecanismos que organizam nossas ações. Ao longo desses anos, acompanhei o amadurecimento dessa pesquisa, que se materializou na exposição Site Specific Forma e Farsa, uma das suas expressões mais consistentes. Essa exposição foi pensada especificamente para o hall do Museu da Escola, que é um espaço que tem características arquitetônicas muito próprias e tem também uma presença histórica. E o Lucas, ele não ocupa esse espaço como um suporte neutro, ele dialoga com o espaço e permite que a própria arquitetura participe do trabalho. Assim, ele desenvolve uma instalação como um ambiente imersivo, que dialoga com essa estabilidade entre o artificial e o orgânico, entre a construção e a ruína. O título, Forma e Farsa, aponta para uma questão central do trabalho. A farsa, ela não é uma mentira, um engano, mas um procedimento de revelação. Os corpos ocos, as estruturas híbridas, os gestos que são interrompidos, criam uma sensação de algo está prestes a acontecer, mas isso nunca se completa. De certa forma, desmascarando alguns mecanismos de encenação, aquilo que normalmente permanece oculto nos sistemas que organizam os corpos, os comportamentos, as relações de poder. Me interessa profundamente nessa exposição a coexistência entre o monumental e o precário. Os trabalhos, sim, possuem presença física marcante, mas são construídos a partir de materiais vulneráveis e reaproveitados. Uma tensão que produz uma espécie de um teatro silencioso, onde a matéria parece insistir em permanecer mesmo quando suas funções já não fazem mais nenhum sentido. Como curadora, vejo essa mostra como a consolidação de um percurso do artista, que atravessa diferentes linguagens e experiências, como vai da fotografia à performance, da dança à instalação. A dimensão corporal é tão presente nessa trajetória e continua sendo a força estruturante, ainda que muitas vezes apareça apenas como um vestígio, uma ausência ou a memória de um movimento. Lucas constrói uma experiência em um território de ambiguidades, onde as fronteiras entre cena e realidade, presença e simulacro, permanecem e, ao mesmo tempo, estão prestes a ruir. Nesse estado de instabilidade que o trabalho encontra sua potência. Não em oferecer respostas, mas em tornar visíveis estruturas que sustentam aquilo que pensamos que vemos, ou aquilo que fazemos.